BB Seguridade reportou um resultado fantástico e a reação do mercado não poderia ser outra. Hoje, a BB Seguridade abriu com mais de 2% de alta depois do forte resultado acima do esperado pelo mercado. Então vem comigo, sem enrolação, que eu vou falar tudo sobre esse resultado para vocês aqui no canal. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNP e técnico. Se você já é inscrito nesse canal, já deixa o like, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Então, sem enrolação, vamos lá. A primeira parte do resultado, a BB Seguridade mostra o seu lucro gerencial recorrente de 2 bilhões 562 milhões. Um lucro bem forte, onde o mercado esperava na faixa de 2.300, foi um forte aumento de ano para ano, 13% de aumento em relação ao mesmo período de 2024, e olhando apenas os 9 meses de 2025, o lucro já cresceu 14% em 6 bilhões e 830 milhões. Então, se pensarmos no quarto tri de 25, a BB Seguridade vai lucrar o mesmo que lucrou no ano passado, ela já vai ter 8,7 bilhões apenas lucrando a mesma coisa que ela lucrou no quarto tri de 24, que foi 1 bilhão 870 milhões. Ela sim vai conseguir entregar um resultado bem parecido com 2024 e até um pouco melhor, mas vamos ver que tem alguns pontos bem interessantes que temos que destacar em relação à seguradora. Em relação ao resultado financeiro, vocês podem ver que ele contribuiu com 27% do lucro gerencial da empresa, então ficou bem parecido com a Caixa Seguridade, que vocês já viram em outros vídeos meus, que a Caixa Seguridade fica em torno de 30%, representatividade do resultado financeiro no seu lucro. Então, a BB Seguridade correspondeu a 27,9%. Ajudou bastante no resultado a parte do resultado financeiro, que é basicamente ela pegar o prêmio emitido, que são as apólices emitidas, e deixar lá na renda fixa rendendo juros. Então, isso conta como resultado financeiro. E olhando para a ótica dos últimos 9 meses, vocês podem ver que o resultado financeiro contribuiu com 22% em relação ao lucro líquido da empresa. Uma bela relevância o resultado financeiro, mas não é aquele cenário drástico de queda de juros vai destruir o lucro da empresa, porque em contrapartida, quando os juros caírem, existe uma reprecificação no papel e também um aumento de lucros por maior atividade econômica e maior quantidade de seguros sendo emitidos nesse período. Então, uma seguradora tem essa balança entre um cenário mais adverso com juros altos e um cenário menos adverso com juros baixos. Então, ela consegue balancear bastante isso. Por isso que geralmente é um ramo que você tem que ter na sua carteira para uma proteção mesmo, porque ela vai performar bem em vários cenários diferentes. Alguns componentes da variação do lucro gerencial, onde a Brasilseg ganhou 445 milhões em prêmios ganhos retidos, são as apólices que não tiveram sinistro, então isso ficou de prêmio ganho para a seguradora. A parte de receita de corretagem, que teve um belo acréscimo por conta da parte de fundos que ela gere, e a parte da BBSEG com sinistralidade total, que teve uma variação de sinistros e de custos de aquisição retidos, o que fez com que o resultado ficasse melhor ainda. Então vocês podem ver que tiveram vários pontos que ajudaram a empresa, sem contar com o resultado financeiro. E aqui vocês podem ver que o resultado financeiro contribuiu com 530 milhões de resultado a mais em relação ao resultado operacional. E a parte que eu já venho destacado em vários vídeos é a parte dos prêmios emitidos, principalmente do segmento de seguro rural. Em relação aos 9 meses de 24, o seguro rural teve uma queda de 11,6% em relação aos prêmios emitidos. Então fica naquela história que eu falei com vocês. Menos prêmios emitidos, menos potencial de resultado financeiro se olharmos para o médio e longo prazo. Além também da parte dos prêmios ganhos, que se essas apólices não ocorrerem sinistros, não vão ter tantos prêmios ganhos por conta da redução de prêmios emitidos. Então esse é um ponto negativo a se olhar para a BB Seguridade em relação aos próximos anos. Vocês podem ver que a parte prestamista também teve uma queda de 12,8%, mas essa parte aqui já era precificada pelo mercado, já era esperado naqueles relatórios mensais que as seguradoras já reportam. Então isso aqui está tudo devido a acordo, todo mundo já sabia disso. Então é por isso que existe uma precificação mais pessimista no papel, mas como eu já falei em vários vídeos, eu acho ela extremamente exagerada. Aqui vocês podem ver os prêmios emitidos em bilhões de reais que tiveram uma queda de 15% em relação ao ano passado. E os prêmios retidos, que consequentemente menos prêmios emitidos, menos prêmios retidos, tiveram uma queda de 8% em relação ao ano passado. Então isso pode acarretar nos próximos anos um pouco menos de resultado operacional para a empresa. Mas
Como esse resultado foi bom, o mercado pode parar de precificar ela dessa forma, porque vai entender que o resultado financeiro está ajudando, a sinistralidade também está ajudando. Então, como tem mais prêmios sendo retido por falta de sinistros acontecendo, então a seguradora conseguiria um lucro maior, mesmo emitindo menos prêmios. E uma parte que também ajudou bastante no resultado da BB Seguridade foi a receita de corretagem da empresa, que teve um aumento de 5% em relação aos 9 meses do ano passado. E o lucro líquido aumentou em 9% em relação aos 9 meses do ano passado. Então, vários pontos disso aqui ajudaram ainda mais nesse lucro líquido da empresa. E se olharmos para o guidance da empresa, vocês podem ver que o resultado operacional não decorrente de juros foi acima das expectativas dos 9 meses de 2025, em 5,9%, e a BB Seguridade esperava entre 1 e 4%. Então, aqui a parte operacional ainda vem surpreendendo, principalmente depois dessas quedas de prêmios emitidos que vem acontecendo na seguradora. E eles já esperavam isso, como mostra o guidance. Eles esperavam uma queda de 4% até o crescimento de 1%. Só que a queda foi de 7,9%. Então foi bem mais do que eles esperavam. Então é aquela história. Eu ainda vejo a empresa com bons olhos por conta dos múltiplos, mas podemos esperar uma leve desaceleração dos resultados para o ano que vem, principalmente por conta dos prêmios emitidos que ainda não fizeram efeito no balanço, olhando uma visão de 1 a 2 anos. Então, pode ser que isso faça efeito no balanço, mas com a precificação atual da empresa já é bem baixa, eu já falo há bastante tempo que, na minha visão, a possibilidade de queda na situação atual das ações da BB Seguridade é mais difícil do que de alta, por conta dessa grande diferença entre preço e valor da empresa. Então, eu vou destacar isso mais a seguir. E se olharmos para o PL histórico da BB Seguridade, vocês podem observar que é o menor nível de precificação da empresa desde o seu IPO. Lembrando que essa parte aqui foi o resultado não recorrente por conta da venda da participação de IRB, que fez com que existisse essa distorção no PL da empresa. Esse PL de 7,3 é uma raridade na empresa e também no setor. Você vai ver poucas vezes empresas de seguro sendo cotadas por esses múltiplos. E o mercado, o que o mercado vê? Essa parte de expectativas do mercado ainda está um pouco desatualizada com esse balanço novo, mas o mercado esperava para o ano que vem 8 bilhões e 813 milhões, bem perto do que deve ser esse resultado desse ano. Um PL de 4,54, com um payout de 85%, isso nos daria um dividend yield de 11,39 nas cotações atuais, de mais de R$ 34, com um PL de 7,46. Mesmo precificando uma estagnação dos lucros, os múltiplos da empresa seguem baratos. Em relação ao preço teto e o dividend yield projetado, meu preço teto ainda fica em R$ 43. O dividend yield fica na casa dos 11,35% e ela tem capacidade de pagar até mais do que isso, por conta que nesse cálculo eu coloco 85% de payout e geralmente a seguradora paga 88%. Então, existe a possibilidade de uma melhor precificação e também do aumento do lucro para o quarto TRI de 2025. Nesses meus cálculos, eu espero 8 bilhões e 750 milhões, o que seria a empresa lucrar um pouco mais de 2 bilhões. Então ela pode sim entregar um resultado bem mais forte do que esse que eu estou esperando. Então, mesmo um cenário um pouco mais pessimista da minha projeção, ela ainda segue bastante descontada e pagando excelentes dividendos. E se olharmos para a parte gráfica, vocês podem reparar que a seguradora ainda vem respeitando esse longo canal de alta. A última vez que ela tocou no fundo foi no 31,83 e ela já começou a subir. E também esse FIBO que foi traçado aqui, onde o R$ 32 é um grande suporte e eu acredito que ela pode voltar aqui para os R$ 35 com bastante facilidade. Acredito que se houver um cenário de mais alta na bolsa, menos papéis estando baratos, uma precificação de corte de juros nos próximos anos, existe sim a possibilidade de altas para a BB Seguridade, principalmente para voltar na faixa ali dos 40, 45 reais, por conta de poucos papéis bem precificados. Ainda temos muitos papéis baratos, então o mercado meio que deixa de lado, mas enquanto a bolsa continuar subindo, poucas oportunidades estiverem à tona, a BB Seguridade pode começar a
subir nas cotações, principalmente pela reprecificação dos papéis que temos no Ibovespa. Então, essa é a minha visão em relação à empresa. Eu não tenho a empresa na carteira, mas considero uma empresa excelente e para quem visa bons dividendos, é sim uma excelente opção de empresa. Então é isso, pessoal, um vídeo bem completo em relação ao resultado nessa apresentação de resultados da BB Seguridade. Comenta aqui embaixo se você tem BB Seguridade na sua carteira. Eu, pessoalmente, como já falei em outros vídeos, tenho apenas Caixa Seguridade, mas pode ser que em um futuro breve a BB Seguridade entre na minha carteira. Eu acho uma empresa excelente e uma gigante do setor de seguros do nosso país. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E se você já é inscrito nesse canal, já deixa o like para ajudar na divulgação do canal e na divulgação desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.